Fala galera do YouTube do Futebolês, a gente chega para falar desse empate em 1-1 entre Bragantino e Ceará. Um empate que, se a gente olhasse apenas para o resultado, para a dificuldade que é jogar em Bragança e olhar só nesse prisma, até que seria um resultado positivo. Mas pelo desenho que foi o jogo e pela forma com que aconteceu o empate, realmente um gostinho, um sabor de derrota para a equipe alvinegra. É sobre isso que a gente vai conversar, um resumo. Aquele velho pedido para você já se inscrever no canal, curtir, mandar para os amigos, comentar aí, deixar a tua opinião também aqui no vídeo do Futebolês. Vamos lá. Primeiro tempo bem ruim do Ceará, a grande verdade. O Ceará chegou uma vez aos 36 minutos num contra-ataque que o Vina puxou, o Vasquez até demora para acompanhar a jogada, recebe o passe e acaba finalizando fraco. No mais, não vou dizer um bombardeio do Bragantino, mas muito mais criação, muito mais chegada lá na frente. O João Ricardo sendo o grande nome do primeiro tempo, não só do Ceará, fazendo defesas importantes, defesas que deixavam o Ceará no jogo. O Ceará com uma dificuldade evidente de evoluir, né, de roubar a bola e sair com qualidade, com passe, com transição bem feita. Só fez essa mesmo aos 36, mas o Ceará com dificuldade no passe. Richard e Castilho com dificuldades de construir jogadas, de inverter o jogo. O Vina era uma ilha nesse ataque do Ceará. Não fez uma partida brilhante, mas foi o jogador mais lúcido do ataque alvinegro. O Vasquez numa outra rotação. Mendonça também com dificuldade de construir, de jogar, de ser aquele cara do primeiro turno, realmente também com muita dificuldade. E o sistema defensivo do Ceará, que quando marcava num 4-5-1, o Vina caindo um pouco mais pela direita, mais próximos do Vasquez, né? O Richard centralizado e o Castilho mais pela esquerda, próximo ao Mendonça. Era um time que até conseguia ter um pouco de superioridade numérica no meio de campo, mas o Bragantino encontrava, né? O Maurício Barbieri monta uma linha com quase 6 jogadores ali algumas vezes e com muita amplitude conseguia chegar pelas pontas com cruzamentos e jogadas perigosas. Mas o Bragantino, apesar de ter chegado algumas vezes a mais do que o Ceará, não foi também um time tão incisivo que pressionava o Ceará. Foi conseguir chegar com mais efetividade, né, no pênalti, que acabou sendo defendido pelo João Ricardo, o grande nome do primeiro tempo, deixando o Ceará vivo no jogo, como a gente falou. No segundo tempo, o Bragantino cai um pouco de produção, o Ceará volta com o Eric no lugar do Mendonça, o Eric conseguiu ajudar mais, participar mais do jogo, mesmo mais timidamente, mas foi nele que o Ceará sofreu algumas faltas, que o Bragantino acabou tomando alguns cartões. E num jogo muito de perde-ganha, o Bragantino chegando ali numa pressão no começo do jogo, o Lucas Evangelista chutou 3 bolas, o João Ricardo fazendo defesas também. Ali com 5, 6 minutos, o Bragantino já tinha chegado algumas vezes, depois o jogo dá uma esfriada. E aí, lá pra frente, o Ceará consegue um pênalti, né, no Zé Roberto, que já havia entrado no lugar do Matheus Peixoto, um cara que também, né, timidamente, mas acabou ajudando mais que o Peixoto na partida de hoje. O Ceará acabou conseguindo a cabeçada do Messias na trave e o pênalti. E aí, né, o Ceará, pênalti, né, parece que é um trauma do alvinegro aí. O Eric perdeu 2 vezes, o juiz mandou voltar na primeira pela invasão, o Vina acabou fazendo o rebote, mas ele mandou voltar, e o goleiro Cleiton acabou adiantando na segunda. O Zé Roberto pegou a bola, fez o gol, né, deu aquela confiança para o Ceará, que faltavam 10 a 15 minutos para terminar o jogo, e o Bragantino vinha para cima. Mas, como eu falei, o Bragantino já não estava com aquele ímpeto do começo do segundo tempo ou do primeiro tempo. E aí, com vários minutos de acréscimo, até pela parada do pênalti, realmente, o Bragantino acabou indo para cima, muito com lançamentos, com cruzamentos na área, a defesa do Ceará postada, o Juca até coloca o Eric, aliás, até tira o Eric e coloca o Giovani, já tinha colocado o Richard, coloca o Lacerda para poder proteger, tinha efetividade nisso, mas aí um pênalti que o Messias divide no alto, a bola sobra e ele vai tentar isolar, o Gabriel Nunes acaba colocando a perna na frente e ele acaba fazendo o pênalti, aí o Luan Cândido empata o jogo, no final do jogo um castigo. Se a gente olhar pela construção do Ceará, pelo que foi o jogo e a quantidade de oportunidades, um empate é até um bom resultado, mas por esse contexto do final do jogo, o Ceará abrindo o placar, tentando segurar, realmente o gol no final é um castigo. E aí o Ceará fica em 15º na tabela, a 3 pontos da zona de rebaixamento, engata uma sequência sem vitórias
e né, tudo isso culmina numa pressão muito grande, porque o Ceará está sem treinador, precisa urgentemente definir o nome para tentar sair dessa situação que começa a ser preocupante. O resumo do jogo, deixa aí no comentário se você concorda ou não. Um grande abraço.